Fala, seus monstrinhos virtuais, tranquilo? Quanto tempo, né? Fazem quase uma semana. Aqui quem fala novamente é o professor William. Se você se esqueceu, só lê o meu boné aqui, que nunca mais se esquece. Pessoal, vamos dar um início aqui na nossa 9ª semana. Tenho ciência que é uma semana bem puxada para vocês aí, principalmente porque nós estamos fazendo a famosa prova multidisciplinar, né? Então, nesse contexto aí, a aula vai ser um pouquinho mais light. Quero que vocês tenham a ciência que o quê? Nós estamos preparando aí, ainda não estamos falando especificamente dos líquidos que a gente ficou de aprender, mas por hora nós estamos aprendendo os processos de formação desses líquidos e até mesmo alguns procedimentos técnicos de leitura, porque a partir do momento que a gente souber todo esse tipo de matéria, a gente vai conseguir visualizar aí tranquilamente todos os demais aí para aprender nesse bimestre ainda. Tranquilo? Líquidos cavitários hoje é uma aulinha da minha parte bem rápida. Depois o que vai ter? Vai ter um outro linkzinho ali embaixo com mais um vídeo explicando tintim por tintim a formação desses líquidos cavitários, inclusive a famosa equação aí que vai complicar a vida de vocês. Tranquilo, pessoal? Lembrando aí, desafio para vocês, se esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu vou dar 1 ponto na média de cada um, tá? Duvido. Falou youtuber agora, né, pessoal? Vamos lá, dando continuidade aqui, então. Na aula de hoje a gente vai falar assim bem brevemente sobre líquidos cavitários, a formação deles, os transudatos e os exudatos. Tranquilo, pessoal? Aqui no exudatos, tá? Nós temos um S, é o primeiro erro da aula de hoje. Mas, nossa, professor, foi intencional? Não, essa aqui foi cagada mesmo, tá, pessoal? Mas vai ter um errinho intencional aí, eu quero ver se vocês estão prestando atenção hoje, beleza? Vamos lá, gente, pau na máquina. Antes da gente entender aí, falando um pouquinho sobre transudatos e exudatos, né? O que são isso, na verdade, pessoal? Nós temos que entender como é que faz a formação desses famosos líquidos intersticiais, né? Então, basicamente, pessoal, essa formação ela se dá através de uma equação que a gente fala assim, ou as famosas forças de Stirling. O que são essas forças de Stirling? Para que serve essa equação? Afinal de contas, o que será isso? Tá, pessoal? Nós temos que imaginar o seguinte, nosso corpo, né, ele é formado por um volume muito grande de água, tá? Aproximadamente 70%. Só que essa água de 70% a 80%, né, alguns autores aí estão divergindo com relação a isso, ela vai estar o quê, pessoal? Ela vai estar acumulada em diversos locais, tá? Pode ser no tecido sanguíneo, como pode ser no tecido, tá? No muscular, no esquelético, ou seja, no espaço intersticial. Então, pessoal, existe uma possibilidade de que essa água migre de um local para outro, tá? E essa migração, ela ocorre por conta do quê? De uma alteração nas forças entre o meio mais concentrado e o menos concentrado. E essa força pode ser uma força por questão bioortomolecular, pode ser por uma questão física, por exemplo, a pressão arterial, enfim, tudo isso pode envolver essa característica de migração, fazendo com que aquele líquido em determinado local possa migrar para dentro, por exemplo, de uma veia, ou da veia migrar para o interstício, tá? Então, tudo isso aí são possibilidades que a gente vai avaliar agora. Bom, aqui, ó, pessoal, nós colocamos aqui um contexto arterial venoso, né? Imagine que vocês têm aqui o sangue e aqui nessa região aqui externa nós vamos ter o interstício, tá? Essa migração entra ou sai, pessoal, vai ter 2 nomes, né? Um nome, vamos pensar o seguinte, sai do capilar, né? Sai ali do nosso tecido sanguíneo para fora, né? Sentido a parte intersticial, sentido outros tecidos. A esse processo a gente vai chamar de filtração. Na verdade, nós vivíamos muito disso lá onde? No processo de formação da urina. Agora, o processo inverso, onde você tem saindo do espaço intersticial sentido capilar, nós vamos chamar de reabsorção. E quando que ocorre a filtração ou a reabsorção, tá? Na verdade, a gente aprendeu isso de uma forma mais fisioanatômica, lá na urinálise. Mas agora, o porquê que isso ocorre, literalmente? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse capilarzinho aqui, ó, pessoal, ele possui o quê? Poros, tá? Que a gente vai chamar ali de fenestrações, né? Um epitélio fenestrado, tá? E esses poros podem se alargar, né? Conforme uma série de fatores. Isso já foi explicado também lá na parte de
na parte do glomérulo, do néfron, lembra na urinálise? Mas enfim, agora o porquê que isso ocorre, tá? Pode ser explicado através da equação de Starling. Uma equação bem simples, né? Q igual a KF, entre parênteses, PC menos PI menos OC menos OI. Jesus amado, o que seria tudo isso aqui, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a nossa equação, né? Então, vamos lá, pessoal. O que seria essa equação aqui, né? Começa pelo Q, né, gente? O que é esse Q aqui que a gente está falando, tá? Na verdade, isso aí a gente está falando sobre o fluxo de água desde os capilares até o interstício, tá? É um volume que é medido em milímetros por minuto, né? ml por barra min aqui, né, gente? E aonde, se eu tenho um resultado positivo, o fluxo de água tende a deixar o capilar sentido o tecido, tá, gente? E a esse processo a gente vai chamar de filtração. Tranquilo? Agora, se o resultado de Q for negativo, eu vou ter o processo inverso, né, pessoal? Eu vou ter o processo de reabsorção, né? Então, eu vou pôr um R aqui, ó, de reabsorção, que é quando o líquido presente no interstício tende a ir sentido capilar, ou reabsorção ou absorção, né, gente? Essa equação ela é muito importante porque ela tem um grande número de implicações fisiológicas, né? Especialmente quando os processos patológicos alteram essa forma considerável, né? Pode ser por um processo infeccioso, uma alteração na pressão arterial, enfim, né, pessoal? Dando continuidade aqui, ó, o que é o nosso KF, né? O nosso KF, professor, KF é aquela churrascaria bem boa. Não, gente, nada a ver. É o nosso coeficiente de filtração, né? Ele vai expressar a permeabilidade da parede capilar para os líquidos. Tranquilo, pessoal? Depois vai estar seguido do quê? Do PC e do PI, né? Onde o PC é a nossa pressão hidrostática capilar. Olha aí, o pessoal me ligando no meio da aula, né? Mas é uns boca de bosta, né, gente? E o nosso PI é a nossa pressão hidrostática intersticial. Nesse contexto, pessoal, menos o OC menos o OI. O que é o nosso OC? É a nossa pressão oncótica capilar e o nosso OI é a nossa pressão oncótica intersticial. Tranquilo, pessoal, com relação a isso? Então, esse daqui basicamente é o que? A nossa equação de Starling. É claro que tudo isso aí vai ser medido por sensores fisiológicos ou até mesmo aí em contextos biológicos de medicamentos. A gente consegue mais ou menos estabelecer esses valores para chegar ao resultado do porquê que esse líquido está ou sendo filtrado ou sendo reabsorvido. A partir disso, pessoal, o que eu vou ter? Tá? A partir disso eu vou ter a hipótese, né? Como a gente já falou, a hipótese de Starling fala que o que nós temos? Quando as forças movimentam um fluido para fora, nós vamos ter a ultrafiltração ou filtração. Agora, quando nós temos as forças que permitem o retorno para dentro do vaso, eu vou ter a reabsorção. Isso aí a gente já viu muito lá no contexto da urinálise, mas ele vai se aplicar para a formação de exudatos, de transudatos, vai se aplicar para a formação do líquor, vai se aplicar para o líquido acítico, peritoneal, pericárdico. Existe uma série de líquidos que podem ser formados a partir dessa hipótese de Starling. Tranquilo? Nós vamos falar rapidamente aqui sobre dois, né? Sobre o transudato e o exudato, né, gente? Então, aqui, ó, né? O que é um transudato, né? É um processo passivo, mecânico, de origem não inflamatória, né? Possui baixa concentração de proteínas e pode ser causado aí por distúrbios hemodinâmicos. Já o nosso exudato, ele é contextos ativos, né? Tem um processo inflamatório, nós vamos ter uma proeminência muito grande de células e proteínas, né? E um comprometimento das serosas. Então, pessoal, se a gente der continuidade aqui, ó, quando que ocorre hoje, né, a formação dos transudatos, né? Quando eu tenho a nossa pressão, né, capilar, hidrostática capilar aumentada. Por exemplo, como uma compressão tumoral, uma hipertrofia de órgãos, né? Nós temos o que, pessoal? A nossa pressão oncótica diminuída
por exemplo, causado pela hipobuminemia, né? E a incapacidade de drenagem dos vasos linfáticos, né, gente? Então, aí isso são condições propícias para a formação dos transudatos. Já os exudatos, né, eles ocorrem quando nós temos um espaçamento das junções, né, o aumento dos poros, uma passagem de proteínas, né, do interstício, e os vasos linfáticos não conseguem absorver. Tá meio estranho, né? Não ficou muito boa essa explicação? Então, vamos dar duas fotinhos aqui, né? Exemplos, né, de como isso pode se manifestar nos nossos pacientes. O nosso transudato, né, pessoal? E o nosso exudato, né? Então, aquela drenagem da linfesso, né, gente, bem característico. Resumindo, então, eu quero que vocês deem uma olhadinha assim, ó. O que é exudato, tá? É um fluido baixo, né, conteúdo proteico, pessoal. Ele é resultante de uma alteração na pressão hidrostática, quando a pessoa está com permeabilidade normal, né? Um exemplo desse exudato é a ascite, tá? Que pode ser conhecida aí como barriga de água. Agora, falando um pouquinho sobre os transudatos, pessoal, eles são fluidos, tá? Que podem ser aí, por exemplo, visualizados como um pus, né? Eles passam através dessas paredes vasculares em direção aos tecidos adjacentes, né? Esses fluidos vão envolver células, muitas proteínas, material sólido, né, gente? Um cheiro não muito agradável, né? E pode escorrer de incisões ou locais que haja inflamação ou infecção. Tranquilo, pessoal? Bom, essa aulinha foi muito importante porque vocês têm que ter prestado atenção nela até o final. Ela contém um erro, e é esse erro que vai ser a atividade de hoje, tá? Então, a atividade resume-se no quê? Mostrar para mim aonde que eu falei o erro, tá? E o que é o correto. Então, vocês vão ter que definir para mim qual é a forma correta daquilo que eu errei aqui. Tranquilo? Vai ter que estudar. Pessoal, dá uma olhadinha no link abaixo aí, no nosso próximo vídeo, que ele explica assim bem didaticamente essas questões do reforço de Stalin, sem misturar aí essa questão do transudato e exudato. Beijo no coração, vejo vocês em breve. Até mais!